Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E, gente, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Fazer foi super fácil, gente. Difícil foi botar pra fora. E esse vídeo é sobre isso. E como eu sei que ninguém me conhece, o meu nome é Natália e essa daqui é a princesa Diana. Ela tá com 2 meses, quase 3 agora. E ela nasceu de parto normal, com 41 semanas e 1 dia. E hoje eu vou contar a história desse dia, minha irmã. Bota o capacete que lá vem a pedrada. Bom, gente, a minha gravidez não foi planejada, mas eu já estou no relacionamento há quase 5 anos. E já era um plano nosso nos casar e ter filhos logo. E a Diana acabou vindo assim que a gente mudou para uma casa maior. Então ela veio no momento em que a gente realmente já podia ter ela, então foi muito legal. Foi uma grata surpresa e a gente ficou muito feliz. E minha gravidez foi muito tranquila, né? Muito gostosa de se viver. Eu não esperava viver uma gravidez a essa altura da minha vida, com 29 anos, mas foi maravilhoso. Tem alguém cortando grama. Não tem nem grama aqui na vizinhança pra poder estar sendo cortada. E a pessoa inventou de cortar grama na hora que eu estou fazendo o vídeo, filha. Então minha gravidez foi extremamente tranquila. Eu treinei do início até o fim. Eu já treinava antes, então eu treinei do início até o fim. E cheguei às 40 semanas de gravidez e nenhum sinal de que a Diana nasceria normalmente. Embora não tivesse tido nenhuma complicação durante toda a minha gravidez, meu pré-natal foi super tranquilo. De saúde, eu tava bala. Mas ela não tava afim de sair. Ela não tava afim de sair, simples assim. Para levar com esse cortador de grama mesmo, gente, supera. 40 semanas de gravidez, as pessoas ao meu redor começaram a falar: não é melhor você dar uma ida no hospital pra dar uma olhada? Porque às vezes é o caso de estar induzindo esse parto, é o caso de estar tirando essa menina na base da força, da violência. Eu não queria, gente. A última coisa que eu queria, até mesmo menos que cesárea, era induzir o meu parto. Justamente o que eu fui obrigada a fazer. Porque o pobre não tem um dia de paz. O pobre pode escolher alguma coisa? O pobre tem direito a alguma coisa? Não tem. Então já começa por aí. Então eu saí de casa sem nenhuma intenção, porém munida de mala e cuia de maternidade, tudo montadinho, tudo feitinho. Afinal de contas eu tive mais do que tempo pra poder preparar tudo, né, gente? 41 semanas são 10 meses, gente. Eu fiquei grávida 1 mês a mais do que deveria. Fui eu, meu esposo, para o Hospital Sofia Feldman. Eu cheguei lá, gente, a primeira coisa que aconteceu foi eu ser examinada numa salinha por uma enfermeira. E ela me fez uma série de perguntas, inclusive sobre a minha idade gestacional. E ela falou: olha, pela sua idade gestacional, a gente já vai induzir o seu parto, tá? A menos que você não queira. Mas eu vou fazer um exame de toque, vai começar os procedimentos aqui. E assim aconteceu. Irmãs, essa mulher me deitou na maca e fez o tal do exame de toque. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre o exame de toque. Porque durante a minha gravidez eu fiquei o tempo todo que eu estive grávida pesquisando sobre parto, vendo experiências, vendo relatos, vendo gravações de partos. E eu não vi ninguém na minha curadoria de 9, 10 meses falando como é na prática o exame de toque. Só falam que dói, mas ninguém explica por que dói. Então eu vou explicar por que dói. Antes de eu ter filho, antes de eu passar pelo parto, eu achava que o exame de toque era a mesma coisa que acontece quando a gente vai no ginecologista e o ginecologista enfia aquele bico de pato lá dentro da gente e abre. E eu pensei, gente, não é possível que esse trem dói tanto. Tudo bem que a pessoa tá no meio do parto, pode estar com dor já, a dor do parto, etc. Mas, gente, não faz o menor sentido. Mas, irmãs, o exame de toque não é isso. Por que dói o exame de toque? Porque ele é, basicamente, a pessoa enfiar o dedo dentro do colo do seu útero. Não é dentro da sua vagina. Porque se fosse dentro da sua vagina, tava bom. Mas não, é dentro do colo do seu útero. O colo do seu útero é como se fosse um buraco, uma vagina dentro da sua vagina, lá no fundão. Então por aí você já vê. Dói e dói muito, irmãs. Então, voltando, recapitulando. Passamos pelo exame de toque, eu e a Diana. Doeu demasiadamente. A sensação que eu tive no primeiro exame de toque foi como se tivessem enfiado um tronco de uma árvore dentro do meu ser. Beleza, superei, porque eu falei, o pior ainda está por vir. O pior de Deus ainda está por vir. E estava mesmo, irmãs, Deus que me perdoe. A mulher vira pra mim e fala: Eu coloco um papel higiênicozinho nessa calcinha, porque o último eu tirei ali, viu? Eu falei: jura? Jura? Eu tô quase chorando aqui, você jura que você me machucou? Se você não fala, minha filha, eu nunca ia saber. Constatou-se então que eu estava com 2 centímetros de dilatação. E
eles realmente constataram que iam induzir o meu parto com 41 semanas mais um dia. Então eu fiz os trâmites que eu precisava na recepção ali para entrar dentro do hospital. Lembrando, gente, eu não estava em trabalho de parto, não estava sentindo nada, porque eu não estava em trabalho de parto, simples assim, tive que induzir, tá? Então eu entrei para dentro do hospital, fui internada, eu e meu esposo com as malas e as cuias. Eles me explicaram como que ia acontecer o processo da indução, que poderia demorar até 24 horas para terminar o processo de indução, que consiste em colocar comprimidos dentro da nossa vagina para buscar uma dilatação, o início de um trabalho de parto. E pode acontecer de eles administrarem ocitocina também, mas no meu caso não precisou. Eles me explicaram isso e me internaram. Eu cheguei lá 00:30, eu fui internada umas 2 da manhã e o primeiro comprimido foi colocado dentro de mim por volta das 4 da manhã. Então esse comprimido é colocado de 3 em 3 horas. Foi colocado esse comprimido dentro de mim, de misoprostol, que chama. E também, no mesmo momento, eles colocaram um equipamento na minha barriga que chama cardiotoco, que serve para monitorar os batimentos cardíacos do bebê durante todo o processo. Praticamente, durante todo o meu parto, eu utilizei cardiotoco, equipamento para monitoramento do coraçãozinho do nosso bebezinho. 2 horas depois do primeiro comprimido, eu comecei a sentir um pouco de dor, bem leve, bem sutil. Para colocar o primeiro comprimido, eu tive que passar por um segundo exame de toque. Foi onde eu constatei que eu já estava com 1 centímetro a mais de dilatação, comparado com aquela primeira consultinha que eu fiz lá na recepção antes de ser internada. Não sei se foi psicológico, não sei se meu corpo dilatou porque a mulher fez o toque, fez muito fundo, não sei, gente, mas eu dilatei 1 centímetro a mais antes de colocarem o comprimido. Por volta de 5:30 da manhã, eu comecei a sentir um pouco de dores. E foi às 7 da manhã, eles fizeram um terceiro exame de toque, que doeu também para um caramba, e colocaram um segundo comprimido. Eu estava dilatando bem, o meu colo estava macio, segundo os enfermeiros que estavam lá lidando comigo nessa primeira fase. Então estava tudo caminhando muito bem. Pra mim estava tudo indo bem, gente. Estava tudo indo até muito rápido demais pro meu gosto. 8:30, 9 horas da manhã, eu já estava com quase 5 de dilatação. Então uma das enfermeiras que me atendeu veio e me propôs que a gente estourasse a bolsa. Eu não queria, eu estudei sobre o assunto, eu sabia que isso poderia me estoporar inteira de dor de uma hora para outra. E eu não queria, né, gente? Eu queria que o meu parto fluísse de uma forma gradual. Porque eu não queria, né, gente, morrer. Eu não queria... Eu tava preservando a minha própria vida, a minha própria existência. Sabia que a dor poderia ir de um nível pequeno que eu tava para um nível muito alto, muito rápido, e eu não consegui. Então eu tava tentando me preservar e tentando, né, concluir o trabalho de parto normal. É um hospital... babando até falar que chega. Eu não queria estourar a bolsa, mas acabei cedendo e falei com ela, pode estourar a bolsa. Então ela tentou estourar a minha bolsa e não conseguiu, gente. Mas a dor que eu senti foi descomunal, gente. Foi terrível. A mulher tentando estourar minha bolsa, não conseguindo. E eu chorando, chorando, chorando de dor. Eu já tava com um pouco de dor das contrações que eu tava sentindo, mas era uma dor suportável, era uma dor tranquila. Eram contrações espaçadas. Porém, estava totalmente suportável. A tentativa dela estourar minha bolsa foi uma coisa extremamente dolorosa e ela não conseguiu. Então ela falou, ai, tá muito resistente a sua bolsa, eu vou deixar pra lá. Vamos esperar um pouco mais, não sei o que, papapá. E aí o tempo passou. Então eles colocaram um terceiro comprimido e me deixaram ali cozinhando por mais um tempinho. Passou-se mais ou menos 2 horas, veio uma outra enfermeira com todo jeitinho, toda uma lábia, e me convenceu, gente, a estourar a bolsa. E meu marido também estava ao meu lado falando, vamos estourar de uma vez, porque você já vai ter que passar por isso de um jeito ou de outro, você já vai ter que... Você vai morrer, morre de uma vez. Basicamente meu marido falou isso, você já vai ter que morrer de dor, minha filha, encara isso logo, né, vai dar tudo certo, que não sei o que, tô aqui do seu lado. Só, gente, que eu imaginei que fosse doer, mas eu não imaginei que fosse doer tanto. Mas a enfermeira foi toda jeitosa e conseguiu me convencer de que seria o melhor estourar a bolsa artificialmente. E assim o fizemos. Ela veio para estourar a bolsa. Essa segunda enfermeira conseguiu estourar a minha bolsa, gente. Mas eu vou te falar, até aquele momento, na minha vida inteira, em 29 anos de vida, de existência, eu nunca tinha sentido uma dor tão grande na minha vida quando ela estourou aquela bolsa. Foi terrível, gente. Terrível é a palavra. Foi terrível.
Saiu muito líquido, saiu muita água de dentro de mim, muito sangue, uma gosma muito nojenta, uma coisa extremamente nojenta. E eu senti, gente, eu não sei nem explicar qual foi a dor. Só sei que foi uma dor muito intensa, de dentro pra fora, sabe? Era no pé da minha barriga que eu sentia aquela dor intensa, mas também irradiava pra minha vagina, irradiava pra minha barriga toda. Foi terrível. Isso era mais ou menos 11 da manhã. Então eu falei com meu marido, assim que a gente estourar essa bolsa, você vai lá almoçar, porque esse hospital, o almoço é um horário muito cedo e muito pequeno, um horário de 11 até meio dia e meio, um negócio assim, pra você voltar, porque na hora que a minha bolsa que estourar, realmente eu vou entrar num ritmo aqui de contração que, minha filha, se você não estiver aqui, você não vai poder nem se despedir de mim, porque daqui eu vou pro infinito e além. Eu sinto. Então, o nosso plano era esse, estourar a minha bolsa, ele ia almoçar, e na hora que ele voltar, eu almoçar, porque eu tava com a marmita lá, pra poder ver como é que seria ali as dores. Só que, fato foi que, quando a mulher estourou minha bolsa, eu precisava ir no banheiro fazer xixi, e eu pensei, ela vai estourar e eu vou conseguir ir no banheiro. E aí eu já vou e fico lá, fico no chuveiro, tomando água, tomando banho lá, com a água nas costas, caindo, deixando fluir, deixando Deus agir. Deixando Deus agir. Só que fato foi que na hora que ela estourou minha bolsa e eu fui tentar levantar da maca, eu não conseguia mais colocar o meu pé no chão de tanta dor que eu passei a sentir. Mas, antes disso, eu tava tendo contrações espaçadas e totalmente suportáveis. Eu já tinha tido até pródromos. Antes disso, antes de entrar em trabalho de parto, né, que foi em casa, toda aquela coisa, bem parecidos. Então foi uma coisa tranquila. Eu tava sentindo aquela dor, não dava pra dormir, não dava pra relaxar, nem nada do tipo, mas tava tranquilo. Mas quando estourou a bolsa, pra eu chegar no banheiro, que era mais ou menos 4 metros de onde eu estava, eu simplesmente demorei quase 20 minutos. Gente, porque impossível as dores. E eu passei a não ter intervalo entre uma dor e outra, a partir desse momento. Foi bizarro, gente, foi bizarro. Na minha cabeça iludida eu pensava, tá, beleza, eu vou sentir a dor, vai vir a pausa, vou sentir a dor, vai vir a pausa, mas nada disso aconteceu. Eu não tive direito a pausa nenhuma. Não, foi sem parar. Então, eu fiquei ali no banheiro, tomando um banho, jogando água nas minhas costas, deixando aquilo cair, deixando fluir, deixando a graça de Deus me invadir, entendeu? O Espírito Santo me tomar. Eu sentia que eu ia pra eternidade aquele dia, eu sentia que a minha trajetória ia terminar naquele dia. Debaixo do chuveiro eu conseguia sentir um pouco mais de espaçamento entre uma contração e outra, mas a dor aumentou absurdamente. Fiquei ali naquele banho durante uns 20 minutos e comecei a sentir muita vontade de fazer cocô. Muita vontade de fazer cocô e chamei a enfermeira, tô sentindo vontade de fazer cocô. Durante o tempo que eu estudei sobre tudo isso, eu vi muitos vídeos, muitos relatos, e eu entendi que a vontade de fazer cocô durante o trabalho de parto era sinal de que o bebê já estava chegando. Então, quando eu senti aquela vontade, automaticamente chamei a enfermeira porque eu me assustei. Eu tava sentindo uma dor muito absurda e vontade de fazer cocô. Pensei, a minha filha está saindo, né? Meu marido chegou bem na hora também, então eu falei com ele, chama a enfermeira, porque eu tô com vontade de fazer cocô, eu tô achando que ela tá saindo, eu tô achando que ela vai saindo. E a enfermeira veio, eu falei, eu tô com vontade de fazer cocô, eu posso fazer cocô? Posso? O que eu vou fazer? Ela falou, não faz cocô, sai do banho, vamos sair do banho, que nós vamos te levar pra sala de parto. Até esse momento, eu estava numa sala de pré-parto, que é uma sala que eles colocam várias mulheres pra fazer indução de parto. Obviamente, cada uma dentro de um biombo, com uma privacidade totalmente protegida, óbvio, né? Não é porque é SUS, que também é bagunça. Mas aí, nesse momento, eles falaram, nós vamos te levar para uma sala de parto exclusiva, onde você estará só você, o seu marido, a sua filha, 400 funcionários que trabalham nesse hospital e Deus. Somente nós. Então, me levaram para a sala com o nome de Adélia Prado, lá no Hospital Sofia. E eu cheguei nessa sala já com muita dor. E quem disse que eu consegui almoçar, gente? Não consegui nem passar perto da comida, porque não tinha capacidade física. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir analgésico? Talvez, você vai ter que decidir. Eu tinha que me tocar, né? Eu sabia como é que eu tô, se eu já estiver quase lá, eu não preciso. Mas se eu tiver, tipo, com 7, 8 só, eu vou pedir. Porque eu não aguento não, amor. Eu preciso sentar, porque minhas pernas estão tão fracas já. Nesse momento, eu parei de sentir intervalo entre as dores.
Eu acho que eu cometi um erro nesse momento aí, porque eu poderia ter voltado pro chuveiro. Mas no momento ali, na emoção, eu já comecei a sucumbir, já comecei a entrar num lugar ali, comecei a entrar na partolândia ali, que é o que eles dizem, né? E eu comecei a não ver mais saída pra mim. Eu pensava, essa dor vai me matar. Juro, gente, eu pensava, essa dor vai me matar. Eu não estou zoando, eu pensava, eu vou morrer aqui. Então eu fazia o quê? Aquela contração vinha, eu lidava com ela ali do jeito que eu achava que era o melhor no momento, porque naquela hora a gente não pensa em nada, a gente só sente a coisa ali como se fosse um bicho mesmo. É um negócio muito estranho, mas a gente esquece que a gente é ser humano, a gente esquece tudo que a gente estudou, a gente esquece tudo que a gente planejou, tudo a gente vai por água abaixo no momento em que a dor tá pegando, que tá, entendeu? Tá estoporando, que sua contração tá arrebentando, sei lá, de dentro pra fora. Vinha, eu sentia aquela dor, ficava, internalizava, tentava respirar, tentava me esforçar. E quando aquela dor começava a diminuir, eu dava uma andada dentro da sala, aquilo me ajudava a aliviar um pouco as dores e ter um pouquinho de intervalo entre uma e outra. Só que o que começou a acontecer? Eu tinha passado a noite em claro, eu tava sem almoçar e eu tava com aquelas dores absurdas. Extremamente cansada, fadigada, com a minha mente em colapso. Eu comecei a sentir muita fadiga física. Se quiser pode pedir remédio. Mas do outro lado, se eu não sentar, minhas pernas estão tremendo de fraqueza, de ficar em pé. Mas eu não tô conseguindo ficar de outro jeito. A única coisa que eu podia fazer pra amenizar as dores era andar. Mas eu tava muito cansada pra continuar andando. Eu não tava conseguindo andar. Agora, depois de 2 meses que passou, que eu fico pensando, gente, eu poderia ter voltado pro chuveiro. Por que eu não tentei o chuveiro? Mas não passou pela minha cabeça, irmãs. Não passou. Eu comecei a falar com as mulheres lá, com as enfermeiras, que eu queria analgesia, pelo amor de Deus, eu quero analgesia, eu quero, que eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu preciso sentar, eu preciso deitar, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo desse jeito que eu tô. Se eu deitar, eu vou morrer. Essa dor, ela vai me matar, gente. Não tem nem palavras. E foi aí que a enfermeira me explicou o que poderia acontecer caso me colocassem na anestesia, que poderia atrasar meu trabalho de parto, poderia fazer com que as contrações parassem, eu tava num ritmo muito bom, se realmente eu queria. Eu falei, não é questão de querer, é questão de sobrevivência. Se eu não tomar essa anestesia, minha filha, vocês vão ter que cancelar meu CPF daqui 1 ou 2 horas. Eu não vou sobreviver. Aí, naquele meu desespero ali, eles administraram a anestesia. A anestesia, ela é aplicada nas costas e a enfermeira me disse que se eu optasse por tomar anestesia, eu não poderia mais entrar no chuveiro, porque eles manteriam aquele acesso nas minhas costas, que é um canudinho, gente, que fica um canudinho assim, saindo de dentro das suas costas, que eles fazem um furo, deixam um canudinho saindo. E se eu molhasse aquilo ali, poderia entrar água dentro da minha espinha dorsal, ali na minha coluna, e poderia me deixar encalacrada e entrevada numa cama pro resto da minha vida. Então, eu teria que tomar uma decisão. Ou eu tomava anestesia, ou eu tentaria continuar naturalmente, tentaria um banho, tentaria uma massagem, alguma coisa e tal. Só que, gente, eu não dei sorte com a equipe que tava me atendendo. Primeiro porque cada hora mudava de pessoa que tava lá comigo. Juro, de 3 em 3 horas, mudava o profissional que tava. Então, até você construir um vínculo com aquela pessoa que tá ali te atendendo, a coisa acabava se perdendo ali. Então, a própria profissional não tinha liberdade de me tocar, de fazer uma massagem, fazer alguma coisa, e vice-versa. Eu também não me sentia à vontade com aquela profissional, porque toda hora era uma profissional nova. Ou um profissional, porque teve homem e teve mulher. Então, eu naquele colapso mental, a única saída que eu encontrei era analgesia. Eu só precisava me sentir aliviada com aquilo. E foi o que eu acabei optando. Então eles fizeram acesso nas minhas costas com muito custo, porque você tem que ficar totalmente parada, fazerem essa aplicação de anestesia nas suas costas, fizeram a aplicação e naquele exato momento, foi questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, para aquele medicamento começar a entrar na minha corrente sanguínea e eu voltar ao meu estado normal de mentalidade, entendeu? Gente, olha, eu vou falar com vocês, poucas coisas são tão gostosas na face da terra do que você está naquela situação e você sentiu o alívio de uma anestesia. Por mais que no meu caso a anestesia não tirou 100% da minha dor, foi um oásis no deserto, porque eu consegui voltar a raciocinar, eu consegui almoçar, isso era mais ou menos 3 da tarde, tá? E eu consegui até mesmo tirar um cochilinho, porque ninguém é de ferro. Eu não tinha dormido a noite inteira, já era 3 da tarde, eu tava completamente exausta, morrendo de fome.
entendeu? Com a minha mente lá em outro planeta. A melhor coisa, 3 horas da tarde eu tava tomando anestesia. De 11 da manhã até 3 da tarde eu não tive um grande progresso em termos de dilatação. Então a anestesia não me prejudicou em termos de dilatação. Eu continuei tendo aquelas contrações muito próximas e muito constantes. Eu tava tendo aproximadamente 5 contrações a cada 10 minutos, acredite. E depois que eu tomei a analgesia, continuei sentindo as mesmas contrações. Porém, 80% da dor tinha ido embora. Não foi embora 100%, 80%. 20% ainda sentia um pouco, sentia a barriga ficando dura, sentia uma dorzinha no pé da barriga de leve. Totalmente suportável, dava até pra dormir. Mas eu ainda sentia um pouquinho de dor. E a anestesia, ela tem duração máxima de 5 horas. Terá um alívio na paciente de até 5 horas, mas o tempo mínimo que ela age é 3 horas. Então, a partir de 3 horas que eu tomasse aquela analgesia, eu poderia começar a voltar a sentir aquelas dores. E foi exatamente o que aconteceu. Durante o tempo que eu tava com a analgesia no meu organismo, eu fiz essas coisas. Eu dormi um pouquinho, dormi pouco, porque eles não deixaram eu dormir muito, falaram que eu tinha que levantar, que eu tinha que, né, ficar ativa para poder ajudar o trabalho de parto, não perder ritmo. Eu comi e fiquei na bola a maior parte do tempo ali sentada, não podia fazer muita coisa, porque eu tava cheia de coisa colada no meu corpo, que era o cardiotor, porque eles têm que ficar monitorando o coraçãozinho do bebê o tempo todo. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Foi fluindo. Quando se passou as 3 horas da analgesia, exatamente as 3 horas, eu comecei a sentir dores de novo. Só que a dor mudou completamente de formato. Até o presente momento, eu tava sentindo cólicas muito fortes, dores na barriga, aquela pressão muito forte na barriga, a barriga ficando muito dura e uma dor muito grande, como se estivesse apertando a minha barriga pra dentro. Uma dor muito forte, concentrada na minha barriga. E também senti um pouco de dor na lombar, mas no meu caso eu senti mais dor na barriga mesmo, nessa primeira fase. Quando passou a primeira analgesia, eu comecei a sentir uma dor completamente diferente, que basicamente era pressão genital. Por que eu falo genital? Porque não era uma pressão apenas na minha, entendeu? País da frente e nem no país de trás. Era nos dois lugares. Só que era uma pressão muito maior atrás, lá no butico, do que no chibio. Então a sensação que eu tinha é que tinha uma coisa muito grande tentando sair e que ia sair de qualquer jeito. Mas que ia sair por trás, gente. A sensação que eu tinha nesse momento é que eu ia cagar a minha filha. E não parei, desculpa, filha. Mas essa que é a verdade, gente. Foi a sensação física que eu tive. Que eu não ia dar à luz, mas eu ia soltar um barro. Essa dor, essa pressão genital que eu sentia, infinitamente maior do que a dor das contrações que eu tava achando que era absurdamente doloridas, comparado com as dores da pressão, essa pressão anal que eu tava sentindo. Minhas irmãs, ninguém te prepara para sentir uma pressão anal tão grande na sua história. Eu também nunca tinha ouvido falar disso aqui no YouTube, gente falando que sentiu pressão anal na hora do parto, só na hora do expulsivo. Eu fiquei sentindo 90% do meu parto, eu senti pressão anal. Porque isso era mais ou menos 3h30, 4 horas da tarde, e eu fiquei sentindo isso até a hora que ela nasceu. Acredite. Então eu tinha que ficar mais ou menos 3 horas sem analgesia, se eu não me engano, pra poder tomar uma segunda dose de analgesia. Eu não posso emendar uma na outra. E aí, gente, foi meu calvário, porque a maior dor começou com essa pressão anal, que foi uma dor absurda. Eu não podia tomar uma nova analgesia logo em seguida. Então eu fiquei sentindo aquilo, uma dor absurda. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia me mover, eu não conseguia andar, porque uma pequena movimentação que o meu pé fazia, assim, ó, no chão, já parecia que eu ia explodir, que iam me rasgar de dentro pra fora, ali, da minha bunda pra fora, assim, eu ia explodir rasgada. Eu tinha levado uma garrafa de água desse tamanho, de 2 litros, eu bebi 2 dessa durante essa fase. Dessa fase até o momento que eu dei à luz. Eu não sei nem como, não me pergunte como coube 4 litros de água no meu organismo durante essas horas, porque eu também não consegui fazer xixi. Eu acho que o fato de eu não ter conseguido fazer xixi também ajudou muito a aumentar a minha dor em todos os aspectos, a pressão ali, a dor das contrações, porque depois que eu saí do chuveiro lá 11 horas da manhã, eu não consegui mais fazer xixi. Às 6 horas da tarde, eu precisava fazer xixi, a minha bexiga estava extremamente lotada,
E eu não conseguia fazer xixi. Eu tinha vontade de fazer xixi, eu tinha vontade de fazer cocô, mas eu não conseguia fazer xixi. Eu fui no banheiro, tentei fazer xixi e não consegui. A enfermeira me falou, tenta fazer xixi, mas se vier vontade de fazer cocô, segura, porque é melhor você fazer cocô que na maca. Acreditem, elas queriam que eu fizesse cocô na maca, deitada. Então eu não consegui nem fazer xixi e nem fazer cocô. Deitei na maca com muito esforço, com muita dificuldade. E elas colocaram uma bacia debaixo do meu corpo, uma bacia própria lá, uma bacia de metal própria pra isso. E falaram, tenta fazer aí. Gente, horrível. Horrível. Eu não conseguia fazer cocô de jeito nenhum. Eu acho que é porque eu tinha resquício ainda de analgesia no meu corpo. E mentalmente, gente, eu não tava conseguindo. Também tinha outras pessoas na sala. Então aquilo me inibiu bastante. Então eu não consegui. Então a mulher foi e colocou uma sondinha dentro do meu canal vaginal, pegou uma luva, daquelas luvas de hospital mesmo, de látex, e encheu a luva, ficou deste tamanho de xixi. Eu fiquei sem acreditar quando eu vi. Mas o cocô eu não consegui fazer. Então, depois disso, eles me deram uma segunda analgesia, que aliviou bastante, mas não 100%. E na posição de 4 apoios, eu comecei a perceber que começou a sair muito sangue de dentro da minha vagina. E mecônio. Foi nesse momento que eu percebi que estava saindo mecônio de dentro de mim. Aquilo me assustou bastante, porque eu já tinha estudado sobre isso. Sabia que o mecônio era uma coisa que poderia ser um prejuízo grande para o meu bebê. Mas, bom, eu já estava num ritmo ali que eu falei, ela vai nascer na próxima meia hora, 40 minutos, porque a coisa está muito pegada. Então eu não fiquei tão assustada, porque eu sentia que ela ia nascer logo. Isso era mais ou menos 6h30 da tarde. E eu fiquei na posição de 4 apoios ali, fazendo força, né? Quando sentia a contração, eu fazia força. Mas, basicamente, o que saía de mim era apenas cocô. Eu estava parindo cocô. Todas as vezes que eu fazia uma força, eu cagava. E nenhum sinal da minha filha. Eu fazia força, cagava. E nenhum sinal da minha filha. Muito, gente. Não tenho vergonha de falar. Eu achava que cagar no parto era uma coisa assim. Fez um cocôzinho, acabou. Nunca vi ninguém falando isso aqui abertamente. Eu caguei durante mais ou menos 3 horas seguidas. Toda vez que eu fazia força, saía um pouco de cocô. Eu não sei nem quanto de cocô que saiu, mas saiu cocô demais. Eu sei que depois que eu tive a Diana, eu fiquei uns 10 dias sem fazer cocô. Porque eu tinha cagado cocô que nem existia ainda. Você consegue entender, minha irmã? Eu caguei cocô que pelos olhos da fé eu já tinha produzido no meu organismo. Quando ela nasceu, eu não tinha cocô. Eu tinha bônus pra me comer comida ali, mais uns 6 meses antes de eu começar a poder fabricar cocô de novo. Porque eu não tinha mais matéria-prima no meu corpo. Saiu, foi tudo naquele trabalho de parto. Bom, acredite você ou não, até esse momento, depois de tudo que eu contei, a Bonita ainda não tinha... babando. Ela ainda não tinha encaixado. Acredite, gente, eu já estava com 9 centímetros de dilatação e a Bonita não tinha encaixado. Filha, por que você fez isso? Nossa, nem é pra ajudar a mamãe tá sofrendo, filha. Por que você fez isso? A médica veio fazer um exame de toque. Exame de toque, gente, foi uma coisa que eu perdi as contas de quantos eu fiz. Cada exame de toque que eu fazia, eu sofria mais, porque eu tava mais dilatada, eu já tava com muito mais dor, então sempre era extremamente dolorido. Eu acho que deve ter passado por uns 10 exames de toque, talvez 1 ou 2 foram menos doloridos, mas os outros todos foram extremamente doloridos. Irmã, se prepare pro exame de toque. O exame de toque é um mal necessário, tá, gente? A única maneira que os médicos conseguem saber com quantos centímetros você está e quais são as decisões que eles precisam tomar para fazer com que seu parto corra o mais fluido possível, o melhor possível. Então, é um mal necessário, infelizmente. Que gracinha, né? Então, a médica fez um exame de toque, eu estava com 9 centímetros de dilatação, porém, a Bonita estava travada. Por quê? O meu colo do útero estava assim, dilatado, 9 centímetros, quase 10, só que tinha uma beiradinha assim, ó, sabe quando você abre a tampa de um Nescau, aquela parte de papel do Nescau, e rasga e fica um pedacinho assim no canto? Era aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Então a médica me explicou e me falou, olha, se você quiser, nós podemos descolar essa parte ali, porque aí ela vai descer, ela finalmente vai encaixar, ela tá na posição, mas parece que ela não encaixou, você tá sentindo essa dor toda, deve ser por isso, porque a coisa ainda
Ela não tá descendo pelo canal porque a coisa tá travando ela ali. Então a gente tem essa opção de fazer isso. E aí eu aceitei que ela descolasse isso manualmente, gente. Ai, isso talvez tenha doído mais do que ela saindo. Talvez tenha doído mais, porque ela basicamente enfiou a mão lá dentro e fez esse movimento em volta daqui da cabecinha dela pra tirar a beirada que tava travando ela. Gente, eu não tenho palavras pra explicar a sensação de que tava me rasgando, que tava me destruindo. Horrível, a coisa mais horrível da face da terra. Então, passada essa situação, esse momento, eu fiquei ainda mais ou menos umas 2 horas no processo de sentir essas dores, essas pressões. A essa altura, a segunda anestesia já tinha passado o efeito. Eu já estava sentindo pouco efeito dela quando ela estava agindo no meu corpo. Depois, então, eu estava sentindo 100% das dores, nítidas e claras, como água cristalina e pura direto da fonte. Sentei naquele banquinho com muita dificuldade, gente. Eu não conseguia me locomover. 20, 30 minutos para andar 1 metro. Porque a dor realmente era muito absurda e ela não tinha pausa. Eu não tive o privilégio que muitas mulheres falam de espaço entre uma contração e outra. Eu sempre estava sentindo a dor ininterruptamente. Isso foi uma coisa que me assustou demais. Eu não sei se foi porque eu estourei a bolsa artificialmente ou se realmente isso aconteceria de um jeito ou de outro no meu caso. A melhor posição para mim foi a posição ginecológica, que é deitada com as pernas para cima. Foi assim que eu dei a luz. E não sentada, e não de 4 apoios. Todas essas posições só estavam me deixando com muito mais dor, sem intervalo entre uma contração e outra, e nada progredia. Mas eu ainda fiquei um tempo nessa posição, sentada naqueles banquinhos que tem um buraco no meio, sabe? Tentando ali por muito tempo. Fiquei mais ou menos 1 hora, 1h30 ali, e nada acontecia. Quando deu mais ou menos umas 9h30 da noite, eu falei, gente, eu não tô aguentando mais, eu tô entrando no meu limite, já tem mecônio aqui, eu já tô começando a desesperar, eu não estou aguentando mais, isso não progride. As médicas chegaram a colocar aquele espelhinho embaixo, quando eu tava sentada no banquinho, pra poder ver se via o bebê coroando, ver o que acontecia, e nada tinha acontecido. A bebê não dava sinal que ia apontar, a minha vagina não mudava de aspecto, ela só ficou um pouco inchada. Mas eu não via sinal da bebê. Sem entrar num parafuso mental, eu comecei a sucumbir. Sabe? Eu comecei a... sucumbir, gente. É como se eu tivesse saído do meu corpo. É como se só meu corpo tivesse ali, a minha mente, meu racional tivesse me abandonado. Eu não era mais eu. Eu tinha me fragmentado, gente. Gente, eu tava vontade de chorar, juro. Parece que eu realmente descolei, meu espírito saiu dali e ficou só meu corpo sentindo aquelas dores, sabe? E na hora que eu tomei a decisão de ir pra maca e deitar na posição ginecológica, que eu não tava aguentando mais ficar sentada, eu acho que parece que eu voltei a mim, eu voltei ao meu racional, e naquele momento que eu voltei ao meu racional, eu lembro que eu até verbalizei, eu falei, gente, eu tô aqui, eu tô vivendo isso aqui. Eu tô vivendo esse inferno, eu falava assim, né? Eu tô vivendo esse inferno. Onde eu tava, parece que eu tava no meu racional. Não sei se vocês conseguem entender quando eu falo isso. Parece que um pedaço de mim, que era o meu corpo, estava ali vivendo. Só que o meu raciocínio, quem eu sou de verdade, a minha mente, essa que tá falando com você, que é capaz de elaborar um pensamento, é capaz de contar uma piada, é capaz de raciocinar, ela não tava ali mais. Eu tava só o corpo ali. Só o corpo e os meus sentidos mais primitivos estavam ali. A minha mente tinha me abandonado, montou num cavalo e sumiu da minha vista. Então, quando o meu racional voltou pra mim ali, não sei por qual motivo ele voltou por 1 segundo, talvez fosse porque realmente eu tava quase pra ter ela. Eu falei, eu vou sair daqui e vou deitar na maca, porque eu não tô aguentando mais ficar nessa posição. Então eu comecei a levantar. Gente, e detalhe, nesse banquinho que eu ficava, o tanto que eu caguei naquele banquinho não está escrito. Cada força que eu fazia, eu lotava aquela parte de baixo. A mulher colocava um pano, eu sentava. Aí eu fazia força, pum, caiu um montão de bosta assim, ó. Ela pegava, juntava aquilo ali, jogava pra janela. E recomeçava, eu botava o pano, eu sentava de novo, fazia força, caiu de bosta. Igual aquelas bocas de bosta de vaca, mole. Fedendo, minha filha, fedendo o hospital inteiro. Você tem que ver, assim, ó, o lado bom é que você tá sentindo tanta dor que você nem sente vergonha. Você esquece, você desinfeta, você simplesmente
esquece. Mas você que tá vendo aquilo ali acontecendo. Levantei pra poder ir pra maca, caguei um pedaço de bosta no chão, enquanto nesse processo, 1,5 metro que eu tava da maca, eu caguei um pitoco de bosta no chão. Fui pra maca, deitei na maca, e aí eu falei com a médica, eu não dou conta mais. Aqui eu não dou conta mais. Fazer alguma coisa pra me ajudar, porque a bebê não tava dando sinal, eu não tava coroando, eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Não tinha nenhum motivo pra poder aquele parto não tá progredindo. E simplesmente não estava progredindo, gente. Na minha cabeça, no máximo 8 horas ela já teria nascido, mas nada mudava. Isso, inclusive, foi um dos motivos pra eu sucumbir. Pra eu entrar em parafuso mental, porque eu olhava, a mulher colocava o espelhinho, eu olhava minha vagina e falava, nada tá acontecendo, eu tô sentindo uma dor, parece que eu vou morrer, eu não vejo a cabeça da minha filha saindo, eu não vejo o cabelinho dela, eu não vejo nem minha vagina abrindo, eu não vejo nada. Eu vou morrer, eu não vou conseguir. Eu preciso de alguma coisa que me ajude, né? Eu preciso, inclusive, de uma outra analgesia, já tinha dado tempo de tomar uma terceira analgesia, e ela falou, olha, a única coisa que a gente pode fazer agora é usar o vácuo. Gente, vácuo. Eu não conhecia vácuo, nunca tinha ouvido falar de vácuo, tá? Se você viu outros relatos de parto e nunca ouviu falar também, eu te explico o que é. Eu nunca tinha ouvido falar. É como se fosse uma ventosa, como se fosse um desentupidor de pia, que eles colocam dentro da sua vagina. Não é o fórceps, tá? O fórceps é tipo uma pinça que eles enfiam lá dentro e puxam. O vácuo é como se fosse uma ventosa, como se fosse um desentupidor de pia que eles colocam na cabeça do bebê e vem puxando junto com a contração. Então ela falou, tem o recurso do vácuo que nós podemos lançar, bom, e tentar te ajudar nesse momento aí. Eu falei, gente, qualquer coisa. Eu só preciso que faça alguma coisa, porque eu não vou sobreviver. Gente, eu tinha certeza que eu ia morrer. Tinha certeza que eu ia morrer de dor, né? E nessa hora, gente, assim, Deus que me perdoe, mas eu não tava preocupando com mais nada, sabe? Porque depois meu marido falou comigo assim, nossa, quando surgiu a hipótese de usar o vácuo, eu pensei, nossa, isso pode trazer um problema pra minha filha, né? Se eles puxarem com muita força, Deus me livre e guarde, pode acontecer uma tragédia máxima, que eles puxar aqui e arrancar a cabeça da minha filha. Gente, juro, ele pensou nisso e eu não pensei. Não passou pela minha cabeça. Por quê? Porque eu tava com tanta dor, eu tava com tanta exaustão, eu tava tão assim fora de mim, que pra mim eu só precisava sair daquele lugar, nem que eu morresse. Mas pelo menos eu tenho que encontrar o descanso na eternidade com o Pai, sabe? Eu tava disposta. Eu não tava nem ligando se eu morresse. Eu só precisava parar de sentir aquela dor. Então eles me propuseram a utilização do vácuo. Ela me explicou como que ia ser feito. E eu falei, beleza, vamos fazer. E aí começaram os processos para fazer o vácuo. Nesse momento entrou umas 20 pessoas dentro da sala. Porque eu acho que eles pensaram assim, vamos usar o vácuo, então o bebê vai sair logo. Então entrou umas 20 pessoas dentro da sala, que me assustou muito, do nada entrou aquele tanto de... E até o momento tinha 3 pessoas que estavam ficando fixas com a gente, além do meu marido, mais 3 pessoas. A mulher foi introduzir o vácuo, que basicamente é um aparelhinho assim redondo desse tamanho mais ou menos, e que eles introduzem dentro da vagina. Só que, como eu disse, a minha vagina não tava com nenhum sinal do bebê. Ela tava completamente normal, eu olhava por fora assim, ela só tava um pouco inchada, assim, os lábios e o aspecto um pouco inchado, mas não tinha dilatação visível ali. Então a mulher, foi pra colocar aquele negócio desse tamanho, ela teve que abrir manualmente ali e colocar o vácuo, gente. Foi terrível. Nesse momento, quem tava ficando com a gente na sala, a maior parte do tempo, era uma menina que era residente de medicina, não era médica formada. Então, eu senti que isso também atrapalhou muito o meu processo, porque ela era uma pessoa que não era tão experiente. Isso é uma coisa que realmente foi um ponto muito negativo no meu parto, no Hospital Sofia Feld, um ponto negativo que eu tenho pra ressaltar. Essa menina colocou o vácuo dentro de mim e, junto com a minha contração, veio puxando. Então, ela foi puxar a primeira vez, tentou puxar, e o vácuo arrebentou na mão dela. Porque ele tem essa parte que vai dentro da vagina, que fica colada na cabecinha do bebê. E tem uma outra parte que a pessoa que fica do lado de fora, que a pessoa puxa. Então ela puxando aquilo, no momento em que eu tinha contração, ela puxou, acho que ela puxou com muita força, aquele negócio arrebentou e não mudou nada no aspecto ali da minha vagina. Não, o bebê não mostrou sinal, não resolveu de nada. Na segunda vez que ela tentou, eu falei, gente, desse jeito não vai dar. Eu não aguento a dor. Então eles resolveram me dar uma terceira anestesia pra vir puxando com o vácuo.
Essa mulher residente de medicina fez esse processo do vácuo 3 vezes e a cordão do vácuo arrebentou 3 vezes na mão dela. Ela não conseguiu demonstrar um progresso no aparecimento da minha filha ali pro lado de fora da minha vagina. Nesse momento, gente, eu pensava assim, gente, eu vou morrer, minha filha vai morrer, meu marido vai ficar sozinho, vai ser uma coisa muito traumática, minha família vai ficar muito triste, todo mundo vai ficar muito triste. E eu não consegui. Eu não consegui. E aí a médica apareceu, porque ela viu que realmente a coisa estava começando a sair do controle. Essa residente não estava conseguindo fazer, nem com o vácuo, não estava conseguindo trazer o bebê para fora. Eles me deram essa terceira anestesia. Me aliviou um pouco, mas muito pouco mesmo. Eu fiquei sentindo 80% da dor ainda. E a médica pegou, finalmente, e assumiu a situação ali. Então ela veio, colocou o vácuo de novo e veio puxando durante a contração devagarzinho ali a bebê, não com força, ela veio puxando com mais jeito. E ela conseguiu começar a apontar a cabeça da minha filha. E nesse momento que conseguiu começar a apontar a cabeça da minha filha, que foi que algum outro profissional que estava ali na sala, de não sei quem era, veio aqui atrás de mim, atrás das minhas costas. Eu estava deitada na maca, mas eu estava levemente inclinada. Então esse profissional veio atrás de mim e levantou as minhas costas, um pouquinho pra frente. Eu tava assim, né? E a pessoa levantou um pouquinho as costas. Eu que tava com as pernas pra cima, assim, levantada, aquilo fez com que a contração fosse mais eficiente e eu conseguisse fazer a força que eu precisava. Porque eu acho que a minha maior dificuldade no trabalho de parto, naquele período ali expulsivo, foi entender a força que eu precisava ter feito. E eu não sabia qual força que eu precisava fazer. E eu sabia que não era força de cocô. Mas o melhor que eu tava conseguindo fazer era a força de cocô. Por isso que eu fiz tanto cocô. Porque eu tava fazendo força de fazer cocô. Resultado, como essa pessoa me levantou um pouquinho aqui e eu com as pernas pra cima, finalmente eu consegui entender a força que eu precisava fazer. E aí eu fiz a força certa junto com a mulher puxando o vácuo. E aí, gente, finalmente ela começou a apontar. E eu, daqui de onde eu tava, eu comecei a ver a cabecinha dela saindo. E quando a cabecinha dela começou a apontar, ela saiu de uma vez, o resto saiu todo de uma vez. Ai, gente. Eu consigo sentir o alívio que eu senti naquele dia. Então, às 10h10 da noite, a Diana saiu completamente de dentro de mim. Foi colocada em cima do meu corpo. Ela saiu de mim, gente, no meio da confusão de muito sangue que eu tinha expelido. Muito cocô. Gente, um filme de terror. Aquela maca tava um filme de terror. Não estão entendendo a quantidade de cocô que eu fiz. Eu até hoje não consigo entender a quantidade de cocô que eu liberei. A Diana nasceu com 3,890 kg. Mas eu tenho certeza que eu caguei muito mais do que isso em peso. Porque, gente, eu caguei demais. Eu cagava o tempo todo. O tempo todo eu cagava. Na hora que ela saiu de mim, assim, que a médica colocou ela na minha barriga, eu toquei na pele dela, assim, e eu senti essa pele tão macia, tão macia, assim. Gente, foi como estar no céu. Foi como estar no céu. Imediatamente eu parei de sentir dor. Sabe, no primeiro momento ela não chorou. Ela só resmungou, assim. E eu pensei assim, nossa, ela chora tão baixinho, tão, né, pensei, né, eu achei que ela tava normal, né, na minha cabeça. Mas ela não estava normal, gente. De fato, a questão do mecônio deu uma prejudicada nela. No momento em que eu vi que tava saindo mecônio lá atrás, naquele momento que eu disse que eu percebi que tava saindo mecônio, eu perguntei pra essa médica residente se aquilo ali poderia gerar um prejuízo. Eu sabia, eu já tinha estudado e sabia que aquilo poderia gerar um prejuízo. Porém, ela disse que não, isso não gera prejuízo não, mas gerou um prejuízo, né? Quando a minha neném nasceu, ela nasceu extremamente fadigada e com um prejuízo respiratório. Ela não estava respirando bem, ela não estava 100% na questão respiratória. Eles deixaram ela comigo ali alguns minutinhos e logo pegaram ela, alguns minutinhos mesmo, 2, 3 minutinhos, e aí a pediatra já pegou ela e falou, mãezinha, deixa eu dar uma olhadinha nela, porque a pediatra pegou ela para poder fazer um exame, né, para poder analisar o que estava acontecendo. E chegou à conclusão que realmente ela tinha tido um prejuízo respiratório ali por causa do trabalho de parto ter demorado e ela teve a questão do mecônio. Pronto, gente, pausa para o lanche. Ai, ela pegou toda demais, mamãe. Ela tá fazendo cocô. Cansada, ela usou essa expressão, ela ficou muito cansada com o trabalho de parto, e aí ela vai ter que ficar em observação por no mínimo 3 horas pra gente ver se ela vai reagir bem. A gente vai colocar uma ventilaçãozinha nela, uma respiração pra ver se ela reage bem. Caso ela reaja bem, ela vai poder ir pro quarto com você ainda hoje, porque era 10 horas da noite.
E caso não reaja tão bem, no caso ela vai hoje ainda pra UTI, pra ser acompanhada, e amanhã a gente vai ter novas notícias pra te dar. Eu fiquei muito triste, né, gente? Fiquei muito abalada, mas eu fiquei tranquila também, sabe? Eu acho que o meu maior medo era o parto, de eu ter uma dificuldade muito grande ali. Eu realmente, naquele momento, foi tão desesperador passar por tudo isso, que depois que ela saiu de mim, eu tava mais tranquila. Eu falei, não, agora eles vão cuidar dela, a probabilidade de ela sair dessa é quase 100%, então eu não tava tão preocupada de dar alguma coisa errada. Ela foi pra observação, ficou 3 horas, não demonstrou uma melhora tão significativa e acabou tendo que ficar na UTI, tá, gente? Ela ficou na UTI de um dia pro outro e depois a gente ficou no hospital ainda mais uns 3 dias, então segunda-feira de madrugada, 1 da manhã na internação, e saí do hospital só no sábado à tarde. Eu tive laceração de grau 2, então logo após o parto eu passei pelo processo de fazer pontos ali, como eu tinha acabado de levar uma anestesia nas costas, logo no finalzinho ali pra fazer o vácuo. Não precisou dar uma anestesia local, eu tava anestesiada, ela fez ali os pontos ali, fez a retirada da placenta, que não doeu nada, tá, gente? A retirada da placenta foi super tranquila mesmo. A placenta é um órgão muito grande, muito bonito, as veias são muito grandes, pra mim foi uma coisa muito impressionante ver como a placenta é um órgão enorme, é um órgão lindo, veias muito grandes, então assim, é por ali que o bebê respirou, é por ali que o bebê se alimentou, é por ali que o bebê teve as trocas comigo, então aquele órgão pra mim foi uma coisa muito bonita, elas me mostrando assim. Eu fiquei internada 2 dias, por mim mesma, porque eu tive essas complicações, eu tive que ficar em observação também, e ela também ficou. Eu fiquei dentro do hospital, eu acompanhava ela, eu visitava ela, mesmo estando com laceração, mesmo estando cheia de pontos ali, eu tomava dipirona quando eu sentia dores, e quando eu recebi alta, meu marido teve que ir embora para casa, mas eu pude ficar como acompanhante da Diana, né? Então eu fiquei lá até na sexta-feira numa casa de apoio que o próprio hospital tem, que é ao lado do hospital, de um dia para o outro, e no dia seguinte eu já pude voltar para lá, para o hospital, que a Diana recebeu alta da UTI e foi para o quarto, e eu pude ficar com ela lá. Ficamos mais 48 horas juntas para eles monitorarem se ela tava ganhando peso, se ela tava conseguindo mamar bem, se eu tava conseguindo lidar bem com ela. E aí no sábado ela ganhou alta e nós viemos para casa, para a honra e glória do Senhor, com a Diana. Ela nasceu, gente, com 52 centímetros e 3 quilos 890. Eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,59 de altura. E eu acho que muito da dificuldade do meu parto foi pelo fato de eu ser muito pequena e ela ser muito grande. E eu não sei muito porque ela nasceu tão grande e continua sendo muito maior do que os bebês para a idade dela. Agora, por exemplo, ela tá usando um bodyzinho que é de bebê de 6 meses. Ela tá com 2 meses e meio, gente. Eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual eu tive tanta dificuldade no parto normal. Porque minha gravidez foi extremamente tranquila. Eu fiz toda a minha gravidez, malhei, fiz musculação, andava de bicicleta. Até o 9º mês andei de bicicleta. Não tive grandes dificuldades, não tive ganho de peso excessivo, não tive diabetes gestacional, não tive nenhuma intercorrência, nenhuma dificuldade, nem nada que me impedisse de tentar o parto normal. Mas, no final das contas, foi extremamente difícil e eu acho que eu tive um parto que me surpreendeu muito. Se eu soubesse que eu teria tanta dificuldade de ter um parto normal como eu tinha optado pela cesárea tranquilamente. Se eu soubesse que ela era tão grande, eu tinha optado pela cesárea. Só que eu, por ser mãe de primeira viagem, acabei não fazendo um último ultrassom antes de recorrer à indução do parto. Me senti um pouco culpada, obviamente, por ela ter ficado na UTI, mas eu também não tinha muito controle, né? O parto foi acontecendo, eu tentei fazer o melhor que eu pude. No final das contas, Deus cuidou de todos os detalhes, né, princesa? Ela tá irritadinha de ficar aqui. E a Diana ficou super bem, a Diana é muito saudável, muito forte. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Diana. A partir de agora, nós vamos aparecer cada vez mais aqui para produzir conteúdo sobre maternidade, sobre vários assuntos. E sobre cabelo também, que eu gosto de falar. Tem muitas coisas que eu quero voltar a falar aqui. Se foi útil para você em algum aspecto, te agregou, te edificou em algum momento, de alguma forma, deixa seu curtir aí e se inscreve no canal, porque vem muito mais por aí. Tchau e um beijo para você.